A paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos ao programa Intercessão. Obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você e toda a sua família através desta programação. Estamos no ar através da TV, do Canal 14 e repetidoras das plataformas digitais e das redes sociais, no YouTube, nos perfis Rede Brasil Oficial e EADP Live, também pelo site www.iadpeplay.org.br. Convido você para lermos um texto na Palavra de Deus que se encontra no Salmo 2 e o versículo 8. Se você não dispõe de uma Bíblia, você pode nos acompanhar com o versículo que está aparecendo aí na sua tela. Vamos juntos? Pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Hoje contamos com a presença do evangelista Alberto Moreira e a irmã Leonor Tobela, a sua esposa. E nós vamos estar pedindo a bênção de Deus já em oração e vamos conversar com o Senhor, já rogando as bênçãos do Senhor para que Deus ele possa falar profundamente aos nossos corações. Oremos então. Querido Deus, Pai eterno, em Tua presença estamos nesta tarde para a realização de mais um programa Intercessão. Pedimos, ó Deus, que esta programação ela seja de bênção para todos aqueles que já estão conosco, nos ouvindo, que a Tua palavra que há de ser falada, que os testemunhos que serão contados, ó Deus, sejam direcionados pelo Teu Santo Espírito e o Senhor possa falar profundamente aos nossos corações, trazendo para nós edificação esta tarde, operando milagre na vida daqueles que estão vivendo uma vida sem sentido, outros que perderam a esperança, outros que estão passando por momentos críticos na sua saúde, na sua vida familiar. Ó Deus, que este programa lhe sirva de bênção, de ânimo, de restauração, de edificação, por que não dizer também, Senhor, de salvação para aqueles que ainda não te conhecem, de retorno dos que estão afastados dos teus caminhos. Faz maravilha nesta tarde, que esta programação seja de bênção para todos nós. É o que nós te pedimos, no glorioso nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos irmãos, no programa de hoje refletiremos sobre o tema Intercedendo pela Obra Missionária. Desta forma, temos a honra de receber nos estúdios da Rede Brasil o evangelista Alberto Moreira e sua esposa, a irmã Leonor Tobela. Ele, Alberto Moreira, de origem portuguesa, é ministro da nossa igreja, e a sua esposa, a irmã Leonor, de origem moçambicana, servem ao Senhor no campo de missões da África do Sul. E ele é responsável pela congregação de Ramo Evangeli, que está na comunidade de Tocosa, nas imediações da Grande Joanesburgo. Eles são frutos do trabalho evangelístico realizado por essa igreja desde 1994, quando o pastor Amaro Gomes foi enviado pelo pastor José Leôncio da Silva para iniciar o trabalho missionário naquela nação. Em 1998, ele foi separado ao diaconato, quando o evangelista Paulo Pereira atuou interinamente como missionário naquele país. No início dos anos 2000, foi separado ao presbitério, quando o pastor Cândido de Freitas foi missionário em terra sul-africana. Em 2011 foi consagrado ao ministério da igreja, evangelista, enquanto o pastor João Marcos atuou como missionário ali. Continuou servindo no tempo em que o pastor Roberval de Moreira, o pastor Roberval de Oliveira foi missionário naquele país. E hoje coopera sob os cuidados do pastor Moisés Bezerra, que é o atual missionário na sede da missão. Durante esse período, a irmã Leonor, sua esposa, sempre se destacou ao lado das esposas dos missionários, orando, jejuando e intercedendo através das vigílias, dos círculos de oração, das consagrações e das campanhas de oração. Por isso, teremos neste programa um momento para falar com aqueles que são diretamente resultado da intercessão pela obra missionária. Então, vai ser um prazer muito grande e cremos que Deus ele vai falar profundamente aos nossos corações. Nós já queremos conversar com o casal, não é? Pai do Senhor, homem de Deus, evangelista Alberto Moreira, é um prazer
tê-lo conosco no programa Intercessão, juntamente com a sua esposa, irmã Leonor. Pai do Senhor, irmã Leonor, Pai do Senhor, evangelista Alberto. Para nós é uma alegria tê-los conosco aqui no programa Intercessão, e os irmãos em casa também, eu creio, e estão muito honrados em tê-los conosco, vocês que são fruto da obra missionária. A paz do Senhor, pastor. Irmã Leonor. A paz do Senhor, pastor Gerson. Um prazer também para nós estarmos aqui e ter esta oportunidade que Deus nos concede de estar neste programa tão útil, né? Queremos agradecer a Deus e ao pastor da igreja, pastor presidente, pastor Ailton José Alves, e também aos nossos familiares e todo o ministério que tem orado por nós e que orou e que ainda ora por nós, é por isso que estamos aqui. Que bênção, né? Graças a Deus. Evangelista Alberto, o senhor poderia nos contar com breves palavras como se deu a sua conversão ao Senhor Jesus e como o senhor conheceu a nossa missão e se tornou membro da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco? Sim, pastor. A minha conversão foi bastante difícil, mas em poucas palavras, nós já estávamos unidos, eu e a minha esposa, antes de ser crentes, e a mãe da minha esposa já era crente. A vovó Laura era uma mulher de oração, e mesmo que eu não era crente, mas desde o primeiro contacto que eu tive com ela, houve uma amizade, mesmo sem nos entender verbalmente, e eu gostava muito dela. E ela, vendo a nossa situação, que era muito difícil, não tínhamos Deus, e ela nos levou ao Soweto, que é a favela maior da África do Sul. Ela nos levou ao Soweto, a uma igreja evangélica, onde o pastor dela em Moçambique tinha dado a direção para que nós pudéssemos nos congregar ali. E nós fomos para ali. E eu não tinha ainda, assim, não estava muito ligado ainda com o Evangelho, mas eu levava a minha esposa. E de vez em quando também entrava na igreja. Só que eu não entendia a língua, tinha que ser traduzido e era difícil para mim. Um dia, as nossas filhas que iam na igreja aqui perto da igreja sede, aqui ao lado, num pastor português, elas trouxeram um convite para que nós fôssemos lá e eu fui. A minha esposa no primeiro dia não foi, eu fui sozinho e gostei muito da maneira do pastor que estava pregando. Era um pastor brasileiro que diziam, e o nome dele é o pastor Amaro Gomes Tavares. E eu fui ouvi-lo e gostei muito, fui tocado pela maneira como ele pregou. E fiquei assim, gostei. Aí o pastor, depois do culto, ele vem cumprimentar a cada um, e quando chegou a mim, ele me disse: Senhor Alberto, eu gostaria de propor ao senhor uma coisa. Eu vou levar o seu número e o senhor leva o meu. E vamos ver quem é o primeiro que vai ligar para saudar, né? E eu levei o número do pastor Amaro Gomes e ele levou o meu. E eu não respondi, não liguei, eu ainda não estava assim, não liguei. Mas o pastor ligou e houve uma amizade que se ligou entre nós, que começou entre nós. E eu fiquei a sentir aquela alegria de ter alguém que falava diferente, não é? Era um pastor que falava coisas que eu nunca tinha ouvido antes, né? Embora na minha juventude eu estive no seminário, mas era para estudar para padre.
Só que este seminário tem uma coisa muito interessante, porque também era para formar os padres para virem para a África. Já havia ali qualquer coisa de Deus, né? Mas eu gostei, para continuar, eu gostei muito, e nós continuamos a nos telefonar, o pastor Amaro Gomes e a mamã Elsa, que é uma mãe, quem conhece a mamã Elsa, entendo o que eu estou a dizer, é uma santa mulher de Deus. É verdade, é verdade. E nós continuamos a nos contatar, e ele me convidou, e eu comecei a ir para a igreja, e comecei a gostar. E embora não entendesse quase nada, mas comecei a trabalhar, comecei a me propor para fazer o que fosse preciso. E, entre outras coisas, o pastor Amaro Gomes me disse se eu não me importava de ir buscar alguns crentes que tinham convidado para trazer na igreja. E eu propus-me e comecei a fazer esse trabalho. Quando acabava o meu trabalho particular, eu ia, antes do culto começar, buscar essas pessoas que tinham prometido vir para a igreja, e comecei a fazer esse trabalho e gostava muito. Foi assim que eu comecei a ser crente, né? Até que um dia Deus falou comigo enquanto eu estava dormindo. Deus, Jesus, Ele me visitou. E eu fiquei crente. E sou crente até agora, Glória pela graça de Deus, pela sua misericórdia. Amém. Que maravilha, não é? Como é importante, meus irmãos, a oração pela obra missionária. Nós vemos aí esse encontro do missionário com o evangelista Alberto, e esse momento de redenção, quando o próprio Senhor Jesus se revelou a ele, e hoje ele está servindo ao Senhor com alegria. E, irmã Leonor, eu sei que hoje nós temos muita coisa para falar, e o programa realmente é curto, não é? O tempo, não é? Para o que a gente espera. Mas em ligeiro tempo assim, quando o pastor Alberto ele foi ao encontro lá para visitar a nossa missão, a senhora também o acompanhou e teve um encontro ali também com o pastor, com a irmã Elza, certamente. E a senhora podia contar essa experiência em ligeiro tempo? Sim, pastor. Ele foi e disse que ia para lá, mas como eu vi que a esposa do pastor e o pastor são missionários, são brancos, eu havia sofrido muito por causa da apartheid e ser uma negra que estava a viver com um branco, né? E sofri muito, pastor. Então, quando disse ele que ia para lá, e eles são brancos, eu não quis ir. Eu não quis ir. Ele foi com as crianças, e a mamãe Elza, ela fez um pão lá com ovo, fritou, e deu, eles comeram. E voltaram e disse, mamãe, é bom, eu não quis ir. Mas ela ligou para mim. E eu acredito que Deus usou a missionária, porque eu acredito nessa intercessão, né? Que as pessoas intercedem pela obra, para que os missionários sejam usados a encontrar as almas. Deus usou ela, porque a voz dela ficou diferente no meu ouvido. Era uma pessoa diferente que estava a falar e que eu nunca tinha visto. E eu fui lá. Ela disse, venha, Leonor, me contar isso. Eu quero que vocês venham aqui, filha. Venha, me chamou filha primeiro. E eu fiquei assim, negra, chamar-me filha, na África do Sul. Aí eu fui lá. E eu cheguei lá, não era só a voz, pastor. Não era só a voz. Glória a Deus. Não era só a voz. Glória pastor. A Deus. Era algo profundo. Era uma chamada de Deus para eu voltar aos pés do Senhor através dos missionários. E a partir daquele dia, ninguém nos separou até hoje. Aleluia. Foi assim, pastor. Glória a Deus. Vocês viram aí na tela o casal de missionários na época. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei você aí em casa, mas estamos sentindo aqui já a doce presença de Jesus. Como é importante, não é, a intercessão pela obra missionária, não é? Quando os nossos missionários, eles
precisam muito da nossa oração. Veja como é importante você que tem dobrado o seu joelho, tem clamado pela obra missionária e como Deus usa os missionários. Não é apenas a voz da irmã Elza, não é? Como eles chamam aí na África com carinho, mamãe Elza, né? Como ficou no coração da irmã Leonor. E antes a gente estava conversando, meu Leonor, e a senhora disse que quando a visitou, ela deu um abraço na senhora. Como a senhora podia contar essa experiência para os nossos irmãos? Porque eu achei muito interessante esse seu encontro com a irmã Elza. E antes que a senhora nos contou, antes de começarmos aqui a conversarmos. Sim, que a gente, se for a contar tudo, é tão bom. E sim, como o pastor perguntou, eu quando cheguei lá, ela olhou para mim e me abraçou. E nunca ninguém tinha feito aquilo. E deu um cheirinho aqui na testa. Eu nunca tinha recebido aquilo, nunca tinha recebido aquilo. E aquilo foi muito profundo. Ela não falou muitas coisas de Jesus, não. Mas ela só fez isso, pastor. E algo me envolveu. Eu acredito que é o amor de Deus. Envolveu-me de uma maneira que eu não sei explicar. Só sei que a partir dali, algo aconteceu comigo. Algo aconteceu comigo que eu nunca tinha sentido na minha vida. Glória a Deus. E continua. Eu admiro, eu estava só ao lado dela, sempre. E quando pudesse, mandava minha filha, a mais velha, a Marcela, vá lá ajudar a avó, porque ela tinha um problema no pé, não é? Então eu dizia à minha filha, mamãe não pode ir ver lá os missionários, mas vá lá ver a avó se precisa de ajuda, precisa de lavar, precisa de algumas coisas. E a minha filha ia ajudar, e eu dizia para elas, vocês vão ser abençoadas, e dito e feito. Aquilo que eu sempre pedi a Deus, através dos meus filhos ajudar os pastores, Deus fez, pastor. Casarem, elas casaram. E isso para mim vale mais do que o ouro. Ver os filhos casados na casinha aqui, na matriz. Glória a Deus. E continuou. E até hoje, quando eles foram, eu tinha um bebê pequeno, a Estezinha, nasceu a nossa última Caçula. E eles despediram. Eu pensei que o mundo terminou, pastor. Eu pensei por que Deus trouxe eles? Para levar de novo aquela coisa boa que eu senti e eu vi que perdi. Eu pensei isso, né, pastor, como homem. Mas Deus tem mais. Deus tem mais. Eu não sabia que havia um celeiro. Não sabia, pastor. E graças a Deus, E antes disso, depois foi a abertura da igreja, aqui em Madachete, aqui na igreja mãe, desculpa. E veio o pastor Leonson. Ela disse para mim, filha, vamos orar para que chegue o pastor. E vínhamos ao ciclo de oração e orávamos. E diz que é a abertura da igreja, filha. E ela fazia uns trabalhos de jejum e oração que eu olhava para ela e ela me ensinava. Ela disse, olha, vamos orar o mês todo por uma igreja que está ali. Passamos daqui da Tramway, viram a igreja que estava uma tela, sinal à venda. Um sinal à venda da igreja. Aí a igreja era a casa dela, na sala. Ela disse, filha, vamos orar para que esta igreja seja nossa. E nós começamos a interceder, a orar. Ela disse, todos os dias vamos orar até 17 horas. Podes? Eu disse, sim, mãe. Porque eu já, lá em casa, via minha mãe, só que eu me desviei dos caminhos do Senhor. E eu via isso, pastor, e orávamos. E o pastor, a resolver o assunto com meu esposo, andava com meu esposo, queria saber de quem é esse lugar. Encontraram donos fluminenses e a irmã Fátima, que também foram depois crentes dessa igreja. E a igreja foi comprada. E eu admirei tanto. Eu disse, pode-se orar e acontecer coisas grandes assim?
Depois ela disse, ainda vem mais, vai vir o pastor, o nosso pastor presidente. Ela disse, é um homem humilde, filha, tu não vais acreditar quando ver. E nós começamos a preparar os hinos em Xangana, em Zulu, para receber o pastor Leonson. E ele chegou. E aonde eu quero chegar, pastor, é que ela depois disse ao pastor Leonson, esta é uma irmã que Deus nos deu um casal. O marido é este homem aqui. E o pastor disse para o meu esposo, é um homem elétrico, ele será o primeiro diácono da igreja. Glória a Deus. E a mamãe Elza disse assim, ela está sempre ao meu lado, pastor, eu acho que ela vai ser o dirigente da oração desta igreja. Aí eu fiquei assim, eu não sabia o que é círculo de oração, dirigente de círculo de oração, eu não sabia o que é isso. Aí eu só olhei para ela, atrás dela, eu escutei, e o pastor Leonson olhou para mim e deu um sorriso. E pronto, eu fiquei com aquilo. E depois, chegar o tempo, eu fui lá, me puseram para o trabalho de círculo de oração. E eu comecei a entender, círculo de oração é estar na frente da intercessão. E eles foram, mas eu acredito que Deus passou tudo, pastor. Não tudo, não tudo, porque eu não posso ser como ela, nunca, jamais. Mas eu acredito que algumas coisas Deus passou para nós aqui, para amar a oração, interceder pela igreja. Começaram a nascer coisas em nós, começaram a nascer coisas que a gente não entende. O desejo de vir na casa do Senhor, o desejo de chegar, fechar a porta e ficar sozinha a cantar a harpa que ela me ensinou, os hinos da harpa eu não conhecia nenhum, mas ela me ensinou. Então foi assim, pastor, que nós estamos até aqui a servir ao Senhor com muita alegria e feliz. Irmã Leonor, além desse fato, que quando a senhora se tornou, quando Deus lhe chamou para cooperar como dirigente do círculo de oração, a senhora vivenciou momentos assim muito marcantes, e como a senhora disse, né, no começo, Deus ficou impressionada como Deus responde à oração. E a senhora, depois que se tornou assim dirigente do círculo de oração, cooperando na obra de Deus, além desses que a senhora contou, existe mais algum fato ocorrido na obra missionária em que a oração fez a diferença e marcou profundamente a sua vida? Sim, pastor, muitos fatos que aconteceram. Uma delas é a própria oração que ela me fez eu amar ela, pastor. A própria oração me fez eu amar ela. Eu amo ela, eu amo até hoje. E outras coisas são livramentos de ataques diabólicos lá nas favelas. Um dia foi com a missionária Marta, lá na favela, no Ramba Evangélico lá. Nós fomos lá com folhetos com a missionária e ela esse dia disse, irmã Leonor, vamos juntos. Vamos, irmã. E saímos, ela somente, e fomos, eu e meu esposo e ela. E ali fomos atacados com arma armada. 2 jovens, um veio do meu lado, foi do lado do meu esposo e apontou a arma e disse, dá chave. Ele disse, por quê? Eu disse, entrega dele, entrega, porque eu estava vendo a arma na cara dele. E ele estava querendo discutir por quê. Eu disse, Daddy, entrega. E naquele momento ele estava com as mãos no ar, eles revistaram, levaram tudo. Ele tinha um casaco de couro, de couro, como é que se diz couro? É couro? É a cor mesmo. E levaram os documentos e na irmã Marta levaram o passaporte, a carteira dela toda, a missionária. E eu, quando saí do meu lugar, eu fui atrás do meu marido. Eu fiquei ali ao lado dele. Mas em mim, automaticamente, comecei me sentindo, assim, na intercessão, a repetir os Salmos 91, mas sem abrir a minha boca, pastor. Uma coisa que eu não sei como explicar. E naquele momento que eu repeti os Salmos, e o meu marido com as mãos no ar, ele a dizer, Senhor, estou a fazer a tua obra. E eu ali a repetir os Salmos, eu me senti no alto, assim, tipo que os pés estão sendo levantados, tipo que chegou alguma coisa diferente ali, pastor. Uma experiência tremenda. E são essas coisas, e o estudo bíblico, e oração, o missionário que ensinava,
isso nos chegava mais a Deus, que a gente entrava mais em orações, orava mais e milagres aconteceram. E naquele dia levaram o carro e foram, deixaram as nossas vidas com a missionária e depois fomos a pé para a police station, como é que se diz? A polícia. A delegacia. Para a delegacia. E lá na delegacia disseram onde vocês estavam e nós dissemos, e eles nos mandaram entrar no carro da polícia para procurar ver se encontram o carro e realmente disseram, fomos atrás do carro, mas os homens que tinham o carro começaram a dar tiro para trás e a polícia disse, não podemos continuar, temos que voltar porque esses homens estão armados, senão vão nos destruir. Nós a ver o carro, a polícia a dizer não podemos, e voltamos e viemos para casa e começamos a ir para a congregação de táxi. Só que de táxi, pastor, tem táxi que está escrito aqui não entra branco, dentro de um táxi. E o meu esposo lá dentro comigo, e eu dizia, olha o que está escrito aí, porque eles matam lá na favela. Mas ele dizia, bebê, eu estou fazendo a obra. Então, tem muitas coisas, pastor, que aconteceram aqui, livramentos através da oração. Através da oração. Agora mesmo no ano, agora em janeiro, foi janeiro? Fevereiro, fomos ver a nossa filha em Zâmbia. Chamamos o missionário, o pastor Moisés, na nossa casa, para lhe despedir. Dizer, pastor, nós estamos aí para a Zâmbia, pedimos orações. E já sentia que alguma coisa parece que não está bem, quando eu orava pela viagem. Mas algo disse, chama o pastor. Eu disse, pastor, eu não disse que era. O pastor disse, mas eu não... O que é mais ou menos para a gente trazer um presente? Pensava que era aniversário. Eu disse, pastor, vai saber quando chegar aqui. Posso fazer surpresa ao pastor? Ele disse, tá bom. Aí ele veio, cheguei, expliquei. Ele orou por nós, leu ali a palavra de Deus e orou por nós, toda a família. E fomos, pastor, chegamos lá. No dia que a minha filha estava na sala de operação, para ela ter o bebê, o meu marido teve ataque. Estávamos lá fora, ele caiu. Levaram ele ali mesmo no hospital já para Queijoal. Queijoal é emergência. Levaram ele para emergência. E eu ali sem saber o que eu faço. Na terra estranha, não tenho ninguém. O meu esposo está ali, a minha filha está, o que eu faço? E não podia o Gero, o esposo da minha filha. Eu disse, não diga minha filha lá, não diga nada. E o meu esposo lá, no casual, malo, ele não ficava em pé, fui lá, não come, não abre os olhos, quando abre tá branco. Aí o doutor disse, eu quero conversar contigo. Depois de um tempo, me levou para a sala, disse, olha, a gente suspeita ataque do coração. Ele disse, com quem estás aqui? Eu disse, não estou com ninguém, só estou com Jesus. E disse, já aconteceu isso com o teu marido? Eu disse, nunca. Pastor, eu senti um fogo em mim, algo me queimando, assim, uma coisa muito forte. E voz me dizendo, você vai voltar sozinho. Mas eu me lembrei, aleluia, de Jesus. Glória a Deus. E me lembrei da igreja e da oração que o pastor fez lá em casa. Me lembrei da oração que o missionário fez lá em casa. Glória a Deus. Eu comecei a repetir aquelas palavras. E ele ficou quase o dia todo lá para dormir lá. E eu pedi a alguém para fazer uma sopa para ver se eu ponho na boca dele, porque ele estava muito mal. Me levaram em casa de uma irmã lá, de uma senhora, para fazer uma sopinha que ele gosta, para fazer de um shopping. Comprei e fui fazer, trouxe ali. E ele já estava um pouco melhor. Um pouco melhor. A partir daquele dia, pastor, e depois meu marido saiu para não continuar, porque é muita coisa. E ele depois saiu dali. À noite, o doutor disse assim, ao meu, o pai... Não é Gero, é o pai dele, o pai do meu Gero. Ele disse assim, eu te dou ele se tu me prometeres que vais ficar com ele, cuidando dele esta noite, e dia seguinte lhe trazer de volta. E ele disse, sim, eu vou fazer isso.
Aí entregou meu esposo ao meu compadre. E saímos do hospital, fomos para casa. Ele não estava bem. Ficou uma semana, não estava bem. Mas fui melhorando, eu orava, liguei para a mamãe Judite. Disse para ela, a mamãe Judite, que mamãe, estou aqui em Zâmbia, peço orações. Não falei muita coisa, só disse peço orações. E ela me respondeu no WhatsApp, disse, é uma oração, Leonor. Ligaste na hora certa. Eu acordei esta manhã, de madrugada, vi a tua mensagem e pedi orações. E estamos aqui, pastor. Glória a Deus. Por causa da intercessão, pastor. Tanta coisa que a oração tem feito, se a gente for a contar, levamos o tempo todo, pastor. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, que coisa importante é estarmos participando deste momento de intercessão e vendo o quanto Deus ele age através da intercessão. Meus irmãos, a conversa está muito boa, mas iremos um rápido intervalo e estaremos de volta em alguns instantes. Não saia daí, aguarde um minutinho, vamos ao intervalo comercial, mas os irmãos aguardem um pouquinho, porque daqui a pouco estaremos voltando para continuar este assunto tão importante que é intercedendo pela obra missionária. Eu creio que você está sendo tocado, impactado pelo que acabamos de ouvir e eu quero dizer a você que ainda tem muito mais. Não saia daí, estamos já de volta. Estamos de volta com o programa Intercessão. Acompanhe agora pela Rede Brasil TV e suas repetidoras, bem como pelas redes sociais, pelos canais Rede Brasil Oficial e EDP Live. Compartilhe com os seus amigos e familiares este programa que, com certeza, está sendo de grande bênção para todos nós. Hoje nós contamos com a presença do evangelista Alberto Moreira e a sua esposa, a irmã Leonor Tobela. Estamos falando sobre o tema intercedendo pela obra missionária. Dando continuidade, nós queremos perguntar ao evangelista Alberto. Evangelista Alberto, nós sabemos que a África tem seus desafios espirituais. É possível, dentro da sua experiência, que um cristão esteja nesse continente sem uma vida de oração e seja bem-sucedido na vida espiritual? Com certeza não, pastor, porque a África é um continente que vive pelas tradições. O povo africano é um povo religioso, mas não crente. É um povo, a maioria, né, religioso, mas vive dependendo das tradições, dos costumes, dos anciões, daqueles que morreram. Então é uma mistura. A África do Sul, sobretudo, tem muitas igrejas, muitas mesmo, mas verdadeiras são pouquíssimas, porque as igrejas estão com misturas, né? Adoram a Deus do céu, mas adoram o Deus da terra, adoram os ancestrais, adoram tanta coisa. Então, o pastor entende que sem vida de oração é muito difícil sobreviver. É verdade, né? A gente já sabe que aqui já tem essa dificuldade, e aí, como o senhor está falando, em África, realmente fica um pouco difícil, né? Viver uma vida cristã sem dedicar-se à oração. A gente sabe que a oração, ela fortalece muito a vida do crente, não é verdade? E o crente que não ora, realmente, ele não tem condições de vencer. Principalmente, como o senhor falou aí, os grandes desafios que encontram-se aí na África. E eu quero aproveitar e dizer a você que está em casa nos ouvindo, você que está no hospital, você que é um intercessor e está sempre orando pela obra missionária, vejam aí os grandes desafios que os nossos irmãos enfrentam no campo missionário, né? Principalmente diante desses grandes desafios onde o compromisso com Deus está comprometido, né? Está comprometido por conta da idolatria e desses diversos cultos
porque são direcionados não apenas ao Deus verdadeiro, mas repartido com outros. Mas, irmã Leonor, bem sabemos que o seu esposo também ele é responsável pela congregação de Ramba Evangelii. Essa palavra Ramba Evangelii é Avante Evangelho, não é? Que maravilha, né? Amém. Essa igreja ela é composta majoritariamente por moçambicanos. Como são feitas as campanhas de oração com estes irmãos, irmão Leonor? Os africanos é um povo vibrante, é um povo abençoado por Deus, que naturalmente mesmo eles já têm aquilo de querer, né? Assim, uma vida procurando Deus, eles são assim, só que precisa de uma boa orientação, como eu fui orientado, né, pastor, e estou sendo ainda hoje. E quando eles encontram uma boa orientação, eles se entregam, eles fazem. Lá a gente tem feito, convidado os irmãos, como aprendemos aqui na sede, né, pastor? Convidamos os irmãos para campanhas nos finais, por exemplo, o Thanksgiving, o final do ano, como são muitos moçambicanos, eles vão para casa, vão para a terra. A maioria vieram aqui para trabalhar, pastor. Aí nós fizemos campanha de oração para livramento, para Deus proteger suas famílias e guardar os seus trabalhos quando eles voltarem. E a igreja, não é, do Senhor. E fizemos essas campanhas. E eles participam, pastor. Participam e fervorosos, eles gostam muito, pastor. E as vigílias também, a gente faz vigília no tempo do calor, porque o tempo do frio é muito difícil. O tempo do frio a gente vai com um grupo, tem um grupo chamado Clamor Respondido, que a gente se encontra nas segundas-feiras, né, pastor? Segunda-feira de jejum, e oramos até a meia-noite, porque as irmãs vão trabalhar. Depois da meia-noite, cada um vai. Aqueles que vivem perto, eles vão para casa, mas aqueles que vivem longe ficam ali na igreja até de manhã, aí depois vão para casa e participam, pastor. Pessoas que trabalham, mas estão ali, eles gostam. E no princípio do ano, chega o janeiro, não vem, mas fevereiro começa a escola, eles estão a voltar de casa. Quando chega, a gente faz o começo de gratidão e de pedir a direção de Deus, a mão boa de Deus para nos guiar durante o ano. E fizemos essas campanhas de jejum e oração e as vigílias e o mês de fevereiro e março, e fizemos essas campanhas e a igreja tem tido bons resultados. Claro que eu creio que não é todos que estão inteirados na oração, mas tem um bom grupo, pastor. Glória a Deus, que maravilha, né? Nós vamos pedir aí a produção para passar algumas fotos aí do templo, aí onde o evangelista Alberto, juntamente com a sua esposa, a irmã Leonor, trabalham. E gostaria de pedir a produção aí para colocar algumas fotos para os irmãos em casa, pelo menos verem como o trabalho lá, né? Vamos pedir a produção aí para colocar algumas. Pronto, está aí. Esse trabalho aí, irmã Leonor e pastor Alberto, é o círculo de oração? É um culto? Aqui é o ciclo de oração. Aí é o ciclo de oração, né? Ciclo de oração na quinta-feira, das 9 às 12, pastor. Às 12. E aí é a visita da nossa missionária, a missionária Ezi. A missionária Ezi, a esposa do pastor Moisés. Que bem está aí trazendo a palavra para as irmãs, não é? Vamos pedir outras fotos aí, aí está aí a irmã Ezi, pregando a palavra de Deus. E vamos pedir a produção para ir passando outras fotos aí, para os irmãos em casa. Aí foi o seu casamento, não é? A história aí. Sim, pastor. Amém. Amém. Sim, pastor. Que maravilha. Nosso casamento. E quem fez o nosso casamento foi o pastor Dário e o pastor Almeida. Só que aquela foto eu não encontrei para mostrar onde eles estão ali, aqui no púlpito. Aí o casamento aí celebrado pelo pastor Dário e o pastor Almeida, não é? De saudosa memória. Sim, pastor. Vamos pedir para ir passando mais. Isso aí, o batismo aí já em águas aí com o pastor Moisés
Esses aí são os irmãos que desceram as águas recentemente? É sim, pastor. Glória a Deus. Então, os irmãos aí vendo aí. Esse aí é na sede, não é? O batismo? É sim, pastor. Muito bem. Vamos passando aí. Aí o pastor Moisés, ali está o pastor, aí está o pastor Moisés, o pastor missionário Emanuel e o nosso irmão aí, Alberto, evangelista Alberto. Muito bem. Passando aí mais algumas fotos aí. Esse momento aí que momento foi esse aí, irmã Leonor? Foi o aniversário do pastor Alberto e a família de joelho quando o pastor Moisés estava a orar pela família. E pelo pastor aniversariante, o pastor Alberto. Muito bem. Aqui é o bolo, quando ele ia cortar o corte do bolo. Que maravilha, né? Vamos passando aí. Aí o ciclo de oração. Mais algumas fotos aí que você pode compartilhar com os irmãos. Muito bem, os irmãos estão vendo aí o conjunto, louvando ao Senhor. Sim, as irmãs do grupo do louvor. Aqui é a primeira vez quando chegou o nosso pastor, quando ele veio no ano 2000, quando ele veio para o AMBA pela primeira vez, o pastor presidente. E estava tão emocionado aqui. Vamos passando aí. Já temos algumas perguntas aí, pastor. Essa foto ficou muito bonita, viu, pastor? O pastor presidente, na missão, outra vez, quando ele veio. Nós temos aí uma foto aí que eu vi aí o templo cheio, lotado aí. Vou pedir a produção aí para passar. Está aí o missionário Paulo, né, que passou um período aí também. Pastor Ailton Júnior visitando o campo missionário. Muito bem. Pastor Samuel Oliveira, juntamente com a irmã Saronita, aí visitando. Samuel e a irmã Saronita. E tiramos a foto à frente da igreja da igreja mãe aqui na sede. Com as irmãs do AMBA. Aqui é o batismo, o pastor Leonson batizando o meu genro, o Plácido. Aí o pastor Leonson batizando o seu genro. Sim, o meu genro. Aí a foto do nosso pastor Leôncio aí batizando. Maravilha, né? Nós temos ainda algumas congregações, alguns trabalhos ainda, né? No trabalho. Nós temos um trabalho também que o senhor realiza com crianças aí, né? Também. Olha aí Sim. Aqui o pastor Roberval é o congresso dos jovens no tempo do pastor Roberval. Aqui a apresentação daquele bebê com o pastor Marcos no AMBA Evangelho. E a irmã Valdívia. Aqui é o trabalho com as crianças. O pastor Cândido de Freitas no AMBA. Aqui é a consagração a diácono. Foi quando eu fui consagrado a diácono pelo pastor Paulo Pereira. Muito bem. É o salão na casa do pastor Amaro Gomes, onde realizávamos os cultos, os primeiros cultos. É o casal missionário, o pastor. Não, nossos pais na fé. Os nossos pais na fé. Nossos pais na fé. Que maravilha, né? E essa congregação aí? É Ramba Evangelho, é Santa Ceia. É a Santa Ceia em Ramba Evangelho. Bem, os irmãos estão vendo aí, viram algumas fotos aí, né, do trabalho, mas ainda temos algumas perguntas, o tempo passa rapidamente e nós ainda temos algumas perguntas a fazer, mas gostaríamos de saber, nessa pergunta, irmã Leonor, irmã Leonor e o evangelista Alberto, essa pergunta aqui vai ser para os dois, né? É para os dois. Existe algum fato na vossa caminhada da fé
em que a oração ela fez a diferença? Eu não entendi bem, respondo. Eu não entendi. Sim, eu parece que já respondi essa pergunta, mas vou responder. Sim, pastor, eu, conforme tinha dito ao pastor, que não é só um fato, tem vários que já, a oração já resolveu. Eu tinha um filho, pastor, que estava, eu sofria muito, desde que foi colocado para ser líder, começou essa guerra, que estava mesmo desviado num problema sério, e eu chorava aqui e pedia orações, sofremos muito, e ele teve que sair para um lugar e ficar, e eu sentia vergonha, e eu entrava naquele portão, quando eu ia lá visitar ele, e dizia: Deus, sou tua serva, Senhor. Este lugar onde eu venho, o inimigo ri de mim, tem misericórdia. E o Senhor, pastor, pela sua imensa graça, tirou meu filho naquele lugar onde ele estava e voltou para casa. E até hoje, pastor, eu vejo a mão de Deus na vida dele. E eu sei que tem pessoas que eu vi que acabaram a vida deles, outros morreram, amigos dele, mas ele ainda está caminhando, e eu creio que Deus terminará a obra na vida dele, porque para Deus nada é impossível. Mas eu vejo ali a oração operando na vida do meu filho, operando a intercessão que a igreja tem feito por nós aqui. Nós hoje temos paz com o nosso filho. Não tínhamos paz por causa do problema que ele tinha. Mas hoje nós podemos olhar e dizer: tivemos uma lição aqui. Podemos ajudar alguém. Porque tem muitos que chegam com o mesmo problema. Aí eu entendo que é por isso que eu passo isto e passei pior coisas. Era para eu entender esses irmãos. Era para ajudar a mesma coisa que eu fiz para fazer para esses irmãos, pastor. Então, tem muita coisa que o Senhor tem feito, muitos fatos. Se não fosse a oração, pastor, não sei onde estaria o meu filho. Mas eu agradeço muito à igreja, ao nosso pastor presidente. Temos uma mãe de oração. Quando ela manda mensagem, ela sempre, quando eu ligo para ela, ela manda mensagem, às vezes ela não tem tempo de responder, mas ela diz assim: em oração. Só manda isso, em oração. Aí eu já sei que tem que orar. Eu tenho que orar. E isso é como injeção para mim. Amém. E eu agradeço muito a Deus pela missão, pelo estar nesta igreja. Uma igreja que não dá voltas. Os líderes não dão volta, vão direto. E diz: olha, vai ser duro, mas segura. E realmente vimos que não é fácil. Pensava de gente de oração, tudo vai andar bem, mas não. Vai andar bem se entrar neste caminho de oração, da intercessão. É isso, pastor. Glória a Deus. Pastor Alberto, o senhor lembra de algum fato que a oração fez a diferença na sua vida também, que pode compartilhar? Pastor, sim, tem muitos factos, mas eu vou só citar um por causa do tempo, né? Onde a oração ela interferiu. Né? Um dia nós estávamos aqui na sede, não era no Novo Evangelho, aqui na sede, e tínhamos convidado um familiar da minha esposa que vive nessa favela do Soweto. E depois do culto, que acabou lá para as 9, 8h30, 9 horas, nós fomos levar ela ao Soweto, como costume, como a gente quando trazia ela ou outro. Mas naquele dia, o diabo tinha preparado uma emboscada contra mim, contra a minha vida, né? E nós fomos levá-la, e no meio do Soweto, quando voltamos, já devia ser 10h30 da noite. E nós vinhamos a 120, porque era o limite
era de noite e a estrada era boa, é uma estrada tipo autoestrada, né? Tem uma estrada para ir e uma estrada para voltar. Então nós vínhamos bastante forte, creio a 120, e num semáforo, num semáforo estava verde para nós. Então eu ia com a minha esposa e ia com a primeira filha, a Gracinda, no colo da minha esposa, à frente. Aí, quando nós estávamos para sair da favela, num semáforo, estava verde para mim, eu ia a 120, que estava verde, e um carro do outro lado veio e me bloqueou. Então eu entrei no carro e o carro ficou como um barco, o carro onde eu bati. E o meu carro, o motor, o vidro e o motor veio até ao vidro. Ficou assim, mas nós nem fizemos assim. Nós ficámos assentados como se eu tivesse parado num stop. A mão de Deus nos parou, nos bloqueou. Glória a Deus. Mas o diabo não se contentou disso, e quando nós paramos, olhamos um para o outro e ninguém foi para a frente, nem nada, a 120, não houve nada. Aí, de repente, eu vejo um grupo de homens, eles disseram-me que eram 17 ou 18 homens que estavam a vir de um hostel. Hostel é o lugar onde só ficam homens, lá na favela. Eu vi um grupo de 17 ou 18 homens vir e eu pensei que vinham para me ajudar. Mas quando eles chegaram, a história foi diferente. Eles perguntaram-me: o que é que estás a fazer aqui? Gostas de pretos? E eu disse: sim, eu gosto de pretos, eu sou crente, eu gosto de pretos. E me disseram: pois bem, hoje vai ser o último dia da tua vida que tu gostas de pretos, porque vais morrer agora. Aí eu fiquei sem saber o que fazer e o que dizer, né? Mas de repente eles começaram a me desvestir, me tirar a gravata, me tirar o casaco e a me desvestir. E a minha esposa saiu para fora a chorar e a pedir. A minha filha, que era pequenininha, foi na rua, ajoelhou e pediu: please, por favor, não matem o meu pai. E eu dizia: mas senhor, eu só dizia: why, porquê? Porquê? Lá no Evangelho, quando me quiser matar, eu dizia: porquê? Eu dizia: estou fazendo a tua obra, Senhor. Mas ali eu só dizia: mas porquê? Porquê? E eles diziam que vão me matar. Estavam em cima de mim a me desvestir. Aí, de repente, ouve-se um barulho de uma carrinha, uma carrinha tipo táxi aqui, não sei como, combi. Uma lotação. Uma lotação. Ouve-se um barulho de uma lotação e eu vi a lotação chegar. E os pneus a deitar fumo e a fazer barulho, a parar à nossa frente. Quando essa lotação parou, saiu um homem bem forte e tirou uma pistola, tirou 3 tiros no ar. Pam, pam, pam. Quando ele tirou os 3 tiros no ar, os homens que estavam em cima de mim saíram, não é? Aí, quando eles saíram, eu corri como nunca na minha vida. A minha esposa me agarrou a mão e nós corremos nessa rua até chegar ao hospital, porque tem um hospital que não está longe. Quando entramos no hospital, tinha lá 2 polícias que estão de guarda no hospital. Nós pedimos socorro e a polícia disse que não podia fazer nada, mas que ia pedir mais polícias. E pediram mais reforço. Veio um carro de polícias e nós fomos até ao lugar onde tínhamos sido atacados. A polícia diz: mostra-nos onde é que foi. Nós fomos. Quando chegamos lá, os homens ainda estavam lá a desmontar o carro. Eu andava com um BMW que era do meu patrão. Meu patrão dava-me o carro para trabalhar. E eu estava a desmontar o carro todo. O rádio lá dentro, a desmontar. Aí eu queria sair e a polícia disse-me: não pode sair porque eles estão armados, podem nos matar a nós também. São muitos. A questão é, depois de calmar,
eu perguntei, aonde está o senhor que nos socorreu, que deu tiros, e a carrinha? E quando eu perguntei isso às pessoas que estavam ali, eu fiquei admirado, espantado, porque me disseram, o quê? Ninguém veio aqui, não houve homem nenhum que veio aqui, nem carrinha nenhuma. Aí eu entendi, é a carrinha de Deus, e o homem era de Deus, porque eles disseram, não veio ninguém nem tirar tiros, mas nós ouvimos os tiros, e vimos o homem, e vimos a carrinha. Então, é o poder da intercessão, pastor, que nos livrou no momento que nós não podíamos nada, mas Deus viu que nós estávamos fazendo aquilo que nós podíamos na sua obra, e nos salvou. E outras vezes mais, mas eu não vou contar mais por causa do tempo. Com certeza, estamos já no final do nosso programa, mas que maravilha, né? Como é importante estarmos intercedendo pela obra missionária. Nós ainda temos uma pergunta aqui, eu gostaria que fosse bem rápido, assim, por conta do tempo. Há muitos irmãos no Brasil que oram pelo campo missionário e sempre os missionários pedem oração. Porém, hoje nós gostaríamos de ouvir as vossas petições. Por que devemos orar pela África? Por que devemos orar pela obra missionária? Pastor Alberto. Pastor, eu diria, se eu posso falar, que nós pedimos oração para que Deus salve o povo africano, mas para que Deus liberte dos usos e costumes. Aqui o povo está pegado demais às tradições, aos antigos, àqueles que morreram, que dizem que têm poder para protegê-los. Tem muita gente dentro das igrejas que ainda vão ver aquilo que eles chamam de profetas e de... Feiticeiros, que eles chamam curandeiros. Eles usam o nome de curandeiro, que é a pessoa que faz bem, enquanto são os feiticeiros que invocam os espíritos dos mortos. África, e sobretudo a África do Sul, onde nós conhecemos, e Moçambique, o povo está amarrado debaixo dessa tradição de que os antigos, os pais, os avós, quando morreram, crentes ou não crentes, têm poder para guardar, proteger e abençoar vocês. Então, nós pedimos oração para que Deus destrua esse espírito de mentira aqui na África. Amém. E antes disso, pastor, também me perdoa, mas eu não cumprimentei no princípio o nosso pastor presidente, não agradeci. Então eu quero pedir para agradecer ao meu Deus pela oportunidade que me está dando de estar aqui participando deste programa tão bom, não é? Tão útil. E também agradecer a Deus por tudo, pelo campo missionário, pela diretoria da igreja, pela a mesa da convenção, enfim, por todo o ministério e por todos aqueles que estão envolvidos com isso, assim como também ao nosso pastor coordenador, pastor Moisés Bezerra, e à minha família, que me tem ajudado tanto no meu ministério. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmã Leonor, também a senhora fica à vontade, né, para trazer as suas considerações finais. E... Pois não. Sim, pastor. É isso que o meu esposo disse. Orem por nós, continuem a interceder pela África. Eu vou aumentando, dizendo também que, como disse o Eliseu ao moço, não temas, porque o que está em nós é maior. E o moço disse, sim, abre os olhos do moço para que ele veja, para que Deus tire a cegueira no nosso povo, pastor. Todos os ouvintes que estão nos ouvindo, para que Deus tire a cegueira no nosso povo. Como é bom. Nós hoje podemos dizer graças a Deus, porque Deus enviou os missionários
E nós também tivemos esse interesse de querer, e hoje os olhos estão abertos. Que Deus possa levantar aí ainda mais missionários, se for a vontade de Deus, e que haja pessoas que vejam, que tenham como orou o servo do Senhor, que eu acho que é o versículo que eu gosto muito. Quando tu andas com o líder e ora por ti para tu ver o caminho, é muito bom. Porque se ele passa, você vai continuar. Apesar de que Geazi não continuou, porque entrou no caminho errado, mas quem vê, ele pode caminhar. E agradecer a Deus pela vida do pastor Gerson. Sim, pastor. Não sei se disse bem o nome, peço desculpa. E por todos que fazem, o grupo todo que trabalha aí, e pela esta paciência que o pastor tem para conosco, e nós sabemos que não é fácil. Muito obrigado, pastor, e ao nosso pastor, e todos os ouvintes, as minhas amigas, todas elas aí, as mulheres de Deus que me ensinaram tanto, tanto, tanto aqui, tanto. Hoje, quando eu chego em Moçambique, dizem, a tua pronúncia é diferente. Eu digo, é porque eu estou em volta de algo, da nuvem dos brasileiros, é por isso que a minha pronúncia, eles dizem, eu não sei, eu não vejo, mas dizem isso. E eu agradeço a todos mesmo, meu pastor, a irmã Ezi, a menina, todos que estão aqui, pastor Manuel, lá em Vandavel, sabemos que eles têm nos carregado, nos dar o amor, e queremos também pedir oração no mês que vem, no mês de agosto, temos lá na favela o Congresso do Jovem, no dia 27 e 28, pedimos orações para que orem, para que os jovens estão presos, pastor, muito presos, outros estão se envolver com homossexualismo, e nós estamos entrando nas escolas e convidar, pedir os diretores para que nós possamos trazer aqueles jovens para a igreja. Pedimos orações para que tenhamos vitória nisso. Amém, glória a Deus. Meus queridos irmãos, nós estamos chegando assim ao final de mais um programa Intercessão, e creio que este programa realmente ele foi algo que marcou a nossa vida e nos impactou muito com esses testemunhos, ainda que foram poucos, né? Os missionários, os nossos irmãos, eles tiveram essa dificuldade de passar tudo, porque é muita coisa que Deus está fazendo, né? E tentar resumir os testemunhos para contar realmente não é fácil, porque são grandes coisas que Deus tem feito na obra missionária através da oração. Mas eu sei que já estamos com o horário praticamente já estourado, mas eu gostaria que, em ligeiro tempo, 2 ou 3 palavras, o pastor Alberto pudesse trazer uma palavra para os irmãos que estão em casa, a irmã Leonor também, dar uma palavrinha bem rápida assim para os irmãos que nesse momento estão nos acompanhando na intercessão, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão passando por momentos difíceis. Se vocês puderem dar uma palavrinha bem rápida para eles, da parte de Deus, cremos que eles vão ficar muito agradecidos. Pastor Alberto. Amém, pastor. Eu queria lembrar a cada um daqueles que estão ouvindo, que o pastor mencionou, que estão em dificuldades ou que estão necessitando de alguma coisa urgente. Eu queria fazer lembrar um versículo que eu creio que está em João 15:7, que se vós estiverdes em mim, eu acredito que é esse versículo. Isso. Eu não reparei. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Glória então, o segredo é pedir, mas também estar em Jesus. É se colocar aos pés de Jesus em oração, porque a sua palavra nos garante de que Ele vai se levantar em nosso favor. Então, é este versículo que eu queria deixar para todos os ouvintes, pastor, né? Estar nos pés do Senhor e tendo a certeza de que Ele vai responder. Amém. Glória a Deus. É difícil, mas dá resultado. Glória a Deus. Irmã Leonor? O mesmo versículo que eu já deixei,
que é 1 Reis 6 e o versículo 16. Que Eliseu orou e os olhos foram abertos e contemplou a presença. Tem sempre a presença na tua casa, tua família, seu filho. A presença está lá. Só que ele não vê, mas a igreja está intercedendo. A igreja está orando. A África está orando. O Brasil está orando. O mundo inteiro tem povo de Deus. E Deus não dorme, não tosqueneja, está te vendo. Está te vendo, está ao teu lado. E Ele tem os seus anjos a favor do seu povo. Creia na vitória. Você que está preso, eu falei do meu filho. Hoje é casado, hoje está ajudando. Ninguém diria. Aqui tem irmãos que viram o meu filho. E hoje me pergunta, como é que você fez? Eu disse, joelho no chão. O Senhor é fiel. Deus abençoa. Creia. Como meu esposo disse, se estivermos nele, tudo é possível. Glória a Deus. Que maravilha, né? Nós queremos agradecer ao evangelista Alberto Moreira, sua esposa, a irmã Leonor, pela oportunidade de estarmos juntos falando hoje no programa Intercessão. Deus abençoe e recompense este casal. E neste momento nós queremos pedir a nossa irmã Leonor para estar fazendo uma oração. E nesta oração está apresentando também os nossos missionários, os irmãos que estão fazendo seus pedidos pelas redes sociais, os irmãos que estão enfermos, os que estão passando por problemas, que estão pedindo oração pela conversão de seus familiares. Neste momento, eu creio que esta palavra que a irmã Leonor trouxe sobre seu filho, você que está passando por um problema aí com a sua família, com seu filho, com seu esposo, creia, joelho no chão. E neste momento nós vamos orar aí com a dirigente do Círculo de Oração aí de África, não é? Ela vai estar intercedendo juntamente com todos nós e orando para que o Senhor abençoe a vida dos nossos queridos irmãos e agradecendo também a Deus pela realização de mais um programa Intercessão. Fique à vontade, irmã Leonor, para estar orando ao Senhor juntamente conosco, apresentando esses pedidos e agradecendo a Deus pelo programa Intercessão. Sim, pastor. Oremos. Pai do amor, estamos na tua presença. Estou aqui como alguém que foi mandado. Estou fazendo o que me mandaram, Senhor. Teu servo me mandou interceder e eu estou obedecendo. E quem obedece, o Senhor abençoa. Agora, Deus, vai nas casas, vai nas famílias, vai nas igrejas, nos pastores, nos nossos líderes. Senhor, África, Brasil, o mundo inteiro, Portugal, onde estão os missionários. Senhor, cada um está passando algo que não fala, porque falar às vezes não adianta. Adianta ir como Ana, fechar a boca e estremecer. Jesus, filho de Davi, vá lá, Senhor. Vá lá, Senhor. Vá lá, Senhor, dá vitória à tua igreja. Vá lá, Senhor, queremos ouvir testemunho. Nesta hora que alguém está de joelho, recebendo esta oração, levanta-te no céu, Senhor, e responde, Senhor, ao teu povo que tanto amaste e deste a tua vida ali na cruz. Nós cremos no poder da intercessão, pois já contamos aqui maravilhas que o Senhor operou através da vida dos teus servos, pastor Cândido, teu servo que joelhava aqui de manhã até a tarde de joelho, e maravilhas aconteceram, e nós tivemos posse de vitória, porque tivemos homens de oração, aleluia, ainda temos. Senhor, dá vitória à tua igreja. Aquele problema, aquele assunto que dizem que não há resposta, assim, em nome de Jesus, assim, não há para quem não tem Jesus. Quem tem Jesus tem esperança, porque Ele é a esperança da igreja. Pai bendito, te louvamos pela tua igreja e pelo esse trabalho e pela vitória já recebida no nome santo, hoje e sempre. Amém. Glória a Deus. Que maravilha. Nós estamos encerrando o programa Intercessão, agradecendo a Deus pela oportunidade de estar conversando com o servo de Deus, evangelista Alberto Moreira, e a sua esposa, a irmã Leonor. Nós agradecemos a Deus por este privilégio de estar conversando com aqueles que foram alcançados pela obra missionária da Assembleia de Deus em Pernambuco e está trabalhando ali. Agradecemos também ao pastor Moisés Bezerra pelo apoio que tem dado para a transmissão deste programa. Deus recompense o servo de Deus com a sua família e os demais missionários que estão aí em África. Deus abençoe e recompense a todos em nome de Jesus. Contamos com a sua audiência
No próximo programa, se Deus assim nos permitir, no próximo sábado, às 5h30 da tarde, estaremos de volta ao programa Intercessão. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja uma realidade na sua vida e na vida da sua família, desde agora e para sempre. Amém.